falar então um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência nesses 3 primeiros mesezinhos na gravidez. Na verdade 4, né? Porque eu já cheguei nos 4. Eu parei de tomar meu remédio antes do meu casamento, com o propósito já de engravidar. Foi uma gravidez programada, mas na lua de mel a gente tentou de todas as maneiras. Eu olhei dia fértil, olhei essas coisas tudo e não deu certo. Então eu acabei desencanando, que eu pensei, como eu fiquei muito tempo tomando remédio, pode ser que agora, sei lá, demore um pouquinho, pode ser que eu tenha que ir no médico pra ver se eu preciso fazer alguma coisa. E desencanei. O que aconteceu? No outro mês veio o nenenzinho na barriga. Só que a minha menstruação não estava atrasada ainda. Então chegou na semana da minha menstruação descer e eu comecei a sentir cólica. O meu peito deu uma inchada. Sintomas da TPM, certo? Errado. Bebezinho na barriga. Geralmente quando eu sentia cólica, minha menstruação descia de imediato. Minha menstruação não desceu. Vai ser o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E eu achei isso um pouco estranho, mas como ainda não estava oficialmente a minha menstruação super atrasada, estava na semana, e todos os meses, desde que eu parei o remédio, ela atrasava 2 dias, 3 dias, eu não pensei em nada. Na outra semana, eu comecei a sentir cólica de novo. Falei, agora minha menstruação vai descer. Coloquei absorvente de novo e o que deu? Nada. Aí eu comecei a achar estranho e dei um Google. Na hora que eu dei o Google, a primeira coisa que apareceu era a gravidez, pro meu espanto, porque eu não sabia que cólica era um dos sintomas da gravidez. Quando deu, mais tempo de atraso, eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, fiz o teste de sangue, deu positivo, e aí o vídeo, que eu contei pro Danilo, contei pra todo mundo, tá aqui, quem não viu, se quiser ver as reações, tá aí. Mas vamos falar mais sobre os sintomas que eu tive. Eu não sabia ainda que eu tava grávida. O primeiro sintoma de todos é que eu comecei a chorar do nada. Fiquei muito chorona. Um dia eu e o Danilo estávamos indo almoçar num lugar super legal que eu sugeri, e a gente começou a conversar, sei lá o que, e eu comecei a chorar. Por quê? Porque uma coisa que ele me falava, minha cabeça parece que entrava numa espiral e ia levando esse pensamento pra não sei onde, e me dava vontade de chorar. Eu começava a chorar, e ele do lado, sem entender nada, falava, mas por que você tá chorando? E eu não tinha uma explicação razoável, eu não tinha uma explicação nenhuma. E aí ele ficava irritado. Caramba, para de chorar, vai parecer que eu tô te maltratando, vai parecer que eu tô fazendo alguma coisa. Quanto mais ele ficava nervoso por eu estar chorando, mais eu chorava. Pessoas que convivem com grávidas no início da gravidez. A gravidinha tá chorando, deixa ela chorar. Não tenta entender o motivo, não fica perguntando o que foi, mas por quê. Não, são hormônios, você não vai conseguir entender isso. Ela não vai conseguir te explicar o que ela não sabe o que tá acontecendo com ela. Simples assim. Tá chorando? Coloca ela no colo, dá carinho, faz cafuné, muda de assunto, leva pra passear, dá uma comida que ela goste, qualquer coisa. Só não fica perguntando, porque você não vai ter resposta, você vai irritar a pessoa. Né, Danilo? Eu cheguei num ponto que eu comecei a achar que eu tava começando a ter depressão. E eu falei pra ele, caramba, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar uma assistência, porque eu tô chorando do nada. Eu tive essa crise de choro indo pra esse restaurante, eu ainda não sabia da gravidez, e depois eu tive outras crises de choro, mas aí eu já sabia que eu tava grávida, eu já sabia que isso era um sintoma. E aí acabou que me deu uma amenizada, assim, por eu entender o porquê que eu tava vivendo aquilo. Porque a primeira vez eu não sabia que eu tava grávida, eu não sabia que eram hormônios. Eu simplesmente achei que eu tava com algum problema mesmo. Outra coisa que aconteceu comigo, tudo ficou mais aguçado. Então assim, meu paladar ficou mais forte, cheiro. Eu não comia carne. Não é que eu não comia, eu não gostava de carne. Então uma vez ou outra, quando o meu corpo pedia um pedacinho de carne, eu comia. Ou então eu comia tipo carne moída, frango desfiado, alguma coisa bem misturada com outras coisas. Pedaço de carne mesmo, eu não comia. Não me lembro a última vez que eu comi, porque eu não gosto. E aí eu também não sabia que estava grávida e fui comer num restaurante diferente dos que eu tenho costume de comer.
e simplesmente vi aquele churrasco lá e, gente, minha boca salivou. Comi cupim, comi alcatra, comi tudo, vários pedaços de carne. E até o Danilo tava comigo e ele falou, que é isso? Eu falei, ai, a carne daqui tá diferente dos outros lugares, a carne daqui é melhor. E era bom que ele falava assim, você é fresca, tá vendo? Você gosta de carne, fica com aborrecimento. Por mais que tenha sido uma gravidez programada, quando eu vi que o exame de sangue deu positivo, que o exame de farmácia deu positivo, parecia que não era verdade. Eu não tava acreditando. Eu acreditava porque eu tava vendo o exame, mas eu não sentia isso ainda, sabe? Eu demorei um tempo pra poder processar isso e sentir que eu ia ser mãe. E nesse tempo também passam 1 milhão de coisas na cabeça, tipo, meu Deus, eu vou dar conta, fiquei com muito medo, se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta, o que vai ser da minha vida. Afinal de contas, a minha vida ia mudar muito, meu trabalho ia mudar, tudo ia mudar. E aí a gente foi pra primeira consulta, eu nem imaginava que lá eu já ia fazer ultrassom, eu já ia ver alguma coisa. E pra minha surpresa, a médica, né, fez as perguntas normais lá e me levou pra uma salinha pra gente fazer ultrassom. Então na minha primeira consulta, com 5 semanas, eu consegui já ouvir o coraçãozinho do meu neném. E aquilo pra mim foi um momento assim muito mágico, foi muito emocionante, o Danilo tava comigo e acho que naquele momento foi quando a minha ficha e a dele realmente caiu. Então a gente saiu de lá super feliz. No dia seguinte eu tive um super sangramento considerado grande pelo médico, um sangue bem vermelho vivo, que eu achei que eu tivesse perdido o neném. Começou na sala, tava sentada vendo filme e de repente eu senti algo descendo em mim, fui no banheiro, sentei, foi saindo aquele tanto de sangue, eu comecei a gritar pro Danilo e ele foi lá e eu fiquei desesperada, que só me vinha na cabeça isso, tô perdendo meu neném, era muito sangue. Assim, eu não sabia se era muito ou não, né? Depois eu descobri que era bastante. E aí a gente ligou pra médica, ela falou, vocês têm que correr pro hospital, não tem o que fazer. Daí eu coloquei um absorvente, a gente foi pro pronto-socorro. Chegamos lá, meu absorvente tava cheio de sangue, mas graças a Deus o médico examinou a gente e o nosso feto tava lá bonitinho. Eu nem sei o que aconteceu, porque naquele momento eu nem quis saber. A minha preocupação era saber se estava tudo bem ou não. Na hora que eu vi que estava tudo bem, eu não quis nem saber. Eu só quis saber o que eu deveria fazer a partir dali. E aí foi me indicado 3 meses de repouso para eu permanecer mais quieta até o meu 3º mês de gravidez. Comecei a usar o Ultragestan, que talvez algumas grávidas já conhecem, né? Que ajuda a firmar a gravidez. E então eu fui orientada a ficar mais quietinha, mais em repouso, para prevenir qualquer tipo de aborto que poderia acontecer. Eu me afastei das atividades que eu estava fazendo, tipo Faustão, não fui mais. Alguns testes de comerciais que tinham dança no meio ou que tinha alguma atividade física mais intensa, eu comecei a negar. E aí minha vida mudou tudo. Daí eu comecei a frequentar a empresa do Danilo, ajudar ele lá. E era muita coisa que vinha na minha cabeça, porque como você tá sensível, como você tá cheio de hormônio, como eu disse, minha experiência, um fato normal entrava numa espiral dentro da minha cabeça e ia lá pro fim do mundo, começava a pensar umas coisas nada a ver. Então nessa fase eu tive muita crise de choro. Chorava porque eu não queria trabalhar em empresa, chorava porque eu achava que eu nunca mais ia trabalhar com o que eu gosto, que é fazer comerciais, que é trabalhar como atriz. Chorava por tudo. Chorava porque o Danilo perguntava pra mim, o que foi que você tá chorando? Chorava por tudo. Ou seja, já tive a cólica, já tive o choro, já tive a vontade de comer coisas que eu não comia antes. Daí o próximo sintoma foi o bendito enjoo, que quem me acompanha no Instagram viu eu falando sobre, que foi bem pesado. Fiquei 1 mês sentindo enjoo, junto com o enjoo, e eu acredito que seja um dos efeitos do Ultragestan, é que eu fiquei com muita fome. E não era uma fome normal que a gente sente no dia a dia, era uma fome enlouquecida. De tipo, eu acabava de almoçar, eu almoçava o dobro do que eu almoço, dava 1 hora depois, eu sentia fome. Aí eu ia e comia pão, o pão não resolvia. Daqui 1 hora eu já tava com fome, como se eu não tivesse comido nada o dia inteiro. Essa fase foi bem chata também, ela durou umas 2 semanas, foi muito ruim. Aí
Eu tive alguns outros sangramentos durante esses 3 primeiros meses, mas aí já não eram mais aquele sangue vermelhão vivo, era um sangue mais amarronzado e era menos quantidade de sangue. Aí eu ia lá, verificava e tava tudo bem, graças a Deus. E o principal, junto com os enjoos, vinha o negócio do meu estômago escolher o que eu como. Tipo, alguém fala, um brigadeiro. Aí parece que o estômago fala, caramba, come um brigadeiro agora, que delícia de um brigadeiro. E a minha boca começa a salivar. Ou então alguém fala, tô comendo um brigadeiro, quer? Aí, brigadeiro não. É tipo assim. E aconteceu várias vezes também de eu pegar uma comida, pedir, né, uma comida, e na hora que ela chegar, não quero mais. Homens, companheiros, pessoas que estiverem do lado da grávida, não chamem elas de frescas, não chamem elas de burricidas, exigentes, não é vontade da grávida. Se você não sabe o que elas estão passando, fique quieto que é melhor pra você. Tô falando isso porque o senhor Danilo fez isso comigo. Eu fiz um pedido de uma comida, na hora que a comida chegou, eu olhei pra comida, eu não queria, meu estômago embrulhou. Ele, você tá muito fresca com comida. Caramba! Vontade de esganar. Tenham paciência. Dá vontade, às vezes, de pegar uma injeçãozinha desses hormônios da gravidez e injetar neles, pra ver se eles passam a entender o que é que acontece com a gente. Falando em hormônio, outra coisa que aconteceu comigo foram as nossas queridas espinhas. Tem dia que tá até bem, tem dia que não tá. Aí tem aqui no pescoço. Agora eu tô de maquiagem, né? Não vai dar pra ver muita coisa. Mas foi uma infestação de espinhas. Tô com quase 17 semanas. E assim, as espinhas que estão aqui saem, amanhã nasce 1 milhão nova ainda. Esse é o único sintoma que ainda tá pegando pesado comigo. Meu estômago ainda escolhe o que eu vou comer ou não. Ainda dou uma embrulhadinha, nada comparado com o que eu passei do 2º e do 3º mês, graças a Deus, mas ainda tá. Então é isso, agora estamos aqui felizes da vida, sem sentir dor. Voltei pro YouTube, voltei pro Instagram, porque eu não tava nem conseguindo fazer vídeo aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu não enjoei só de estômago, de comida, não. Eu enjoei de Instagram, eu enjoei de foto, eu enjoei de São Paulo, eu não tava conseguindo ficar em São Paulo, parecia que não cabia, sabe? Quando você se sente sufocada. Tudo isso aconteceu. Ainda não sei o sexo. Vou voltando aqui pra ir atualizando vocês, tá? Se tiver aí alguma história legal, alguma coisa, sei lá, diferente que aconteceu na sua gravidez, deixa aqui nos comentários pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!